Durante transmissão do programa Código-Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, analisou as denúncias apresentadas na audiência pública ocorrida no Congresso dos Estados Unidos sobre as violações de direitos humanos nos inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes e sobre a censura e perseguição a opositores do governo Lula. O diplomata enfatizou o discurso do congressista Chris Smith, presidente da comissão e proponente da audiência pública, que citou um artigo da jornalista Mary O'Grady, especialista em América Latina. Araújo disse: ele citou um artigo dela que me parece que foi o ponto-chave, quando ela diz no artigo do ano passado que no Brasil nós temos uma Suprema Corte aliada de políticos ideológicos e corruptos. Ernesto Araújo explicou: não é apenas a questão de um juiz que toma decisões polêmicas a respeito de liberdade de expressão. Não. É uma Suprema Corte aliada de políticos ideológicos e corruptos ideológicos, ou seja, com uma linha de formato de sociedade que é o oposto do formato de sociedade livre, e corruptos. E isso, portanto, é a ditadura do corruptariado na minha nomenclatura. Não apenas um conjunto de determinados desmandos judiciais, mas todo um sistema de poder que envolve aí os três poderes e envolve toda uma classe política, que envolve não só judiciário, mas legislativo, executivo também, com corruptos políticos e ideológicos. O embaixador lamentou que o tema não tenha sido mais desenvolvido ao longo da sessão, e apontou como a representante da extrema-esquerda agiu para defender o esquema de poder implantado no Brasil, reproduzindo as narrativas que são alegadas para justificar a perseguição. Ele explicou, mostrou a identificação do Partido Democrata com uma forma de poder no Brasil, mais do que com uma ideologia, com uma forma de poder. Ernesto Araújo expôs a importância dos depoimentos relativos às plataformas de redes sociais, como o Rumble e o X, antigo Twitter. Ele explicou que os depoimentos mostraram com clareza a ausência de juridicidade nas perseguições, com decisões que desrespeitam o ordenamento jurídico e o devido processo legal. Ao comentar o depoimento do jornalista Michael Schellenberger, Araújo apontou: é alguém que está sendo perseguido, alguém que articulou muito bem em que consiste essa perseguição. E ele chamou a atenção para o seguinte: o fato de que essa destruição da democracia dentro do Brasil vem junto com uma política externa brasileira hoje de alinhamento com totalitarismos, especificamente China, Rússia e Irã, totalitarismos que, portanto, estão aliados a um processo de criação de um totalitarismo no Brasil, que ao mesmo tempo ameaça, obviamente, a democracia americana. E isso é um argumento fundamental, justamente lá na relação de poder. Então, nós não temos apenas meia dúzia de pessoas no Brasil rasgando a Constituição e a liberdade das pessoas. Nós temos todo um aparato de poder que é aquele que a Mary O'Grady descreveu, uma corte aliada de políticos ideológicos e corruptos. E nós temos esse aparato de poder brasileiro apoiado num gigantesco aparato de poder mundial, um gigantesco aparato de poder e de grandes potências mundiais. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar.
Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Acho muito interessante que ele tenha querido trazer isso, inclusive trazer isso não pela própria voz dele, mas pela voz de alguém que está acompanhando o Brasil, a América Latina há muito tempo. Então, não é apenas a questão de um juiz, né, que tomou decisões polêmicas a respeito de liberdade de expressão. Não. É uma Suprema Corte, né, aliada de políticos ideológicos e corruptos. Ideológicos, né, ou seja, com uma linha de formato né, de sociedade que é o oposto, né, do formato de sociedade livre. E corruptos, né? Corruptos. Como pouca dúvida se pode ter. Isso, portanto, é a ditadura do corruptariado, na minha nomenclatura. Né? Não apenas, né, um conjunto de determinados desmandos judiciais, mas todo um sistema de poder que envolve aí os três poderes. Né? Envolve, né, portanto, toda uma classe política, que envolve não só judiciário, mas legislativo e executivo também. Né? Então, políticos, corruptos e ideológicos. Né? Então, não sei se necessariamente, né, nem todos os corruptos serão ideológicos. Né? Alguns corruptos, né, terão pelo menos a impressão de que tanto faz, outros corruptos são corruptos e ao mesmo tempo querem um mundo totalitário.
mas estão totalmente juntos, né? Corruptos e ideológicos estão totalmente juntos e as fronteiras estão cada vez mais apagadas entre essas duas correntes políticas no Brasil. Ideológicos falando, né, da ideologia que, né, podemos chamar de socialismo, de comunismo, né, de globalismo, né? Ou seja, tudo aquilo que se refere a uma ideia de sociedade que não é, né, a sociedade livre, né, que é uma sociedade de controle de alguma maneira. Bom, então, eu acho que isso foi fundamental do Chris Smith. Ele enquadrou, né, de uma maneira muito boa, me parece, o tema. Com esse aspecto muito importante que outros depois não retomaram. Acho que esse foi um dos problemas. Não falar do problema da forma de poder no Brasil, o problema da corrupção, o problema do corruptariado, o problema, né, por quê, o que é que a Suprema Corte brasileira está defendendo, né? Por que eles, né, segundo alguns, né, digamos assim, torceram, né, para um lado? Por que eles censuram um lado? Né? O que é que esse lado ameaça? Esse lado ameaça um esquema de poder corrupto, né? Esse é o ponto fundamental, me parece, e o único que acho que tocou nisso foi nessa introdução o Chris Smith, mas já é importante. Bom, aí tem a Susan Wild, que é a ranking member, então a vice-presidente, no caso, então, proveniente do Partido Democrata, né? Que o que ela fez? Ela assumiu, então, o lado de defensora da Suprema Corte brasileira e defensora, né, de todo esse mecanismo de poder, que eu chamo o corruptariado brasileiro, né? Ela então, mostrou a identificação do Partido Democrata, né, com uma forma de poder no Brasil, né? Mais do que com uma ideologia, embora também, né, com uma forma de poder, né? Esse núcleo, né, de bandidagem, de roubo, né, de extorsão e, no fundo, destruição do país, com uma casca, né, de palavras como democracia, Estado Democrático de Direito. Ela, então, coloca o Partido Democrata americano, né, do lado dessa coisa, dessa gosma existente no Brasil. E ela procurou fazer, então, com toda a sua participação, não falando do tema da liberdade de expressão, não procurando contestar e dizer, não, sim, existe liberdade de expressão no Brasil, mas procurando criar uma narrativa de que o ex-presidente Bolsonaro era autoritário e que tentou criar um regime autoritário, tentou dar um golpe, né, o que pretendia dar um golpe. Então, aparentemente, o resultado disso, o raciocínio dela é de que, olha, então isso justifica tudo aquilo que o esquema de poder no Brasil está fazendo, né? Tudo aquilo que a Suprema Corte e os outros elementos desse esquema estão fazendo, né? Que é a narrativa do próprio esquema no Brasil. Existiu aí um golpe e uma tentativa de golpe, então a gente pode fazer qualquer coisa para defender a democracia. Então, ela não vai, em nenhum momento, aos fatos que têm sido apresentados, os fatos de restrição das liberdades básicas, inclusive, né, à luz da Constituição brasileira. Ela vai nessa onda do golpe e, né, da democracia defendida, que, né, portanto, mostra que ela foi bem treinada, eu acho, numa determinada linha que tenta evitar, como a gente conhece bem no Brasil, a discussão dos assuntos que estão em pauta. Então, esses dois, quer dizer, são os dois parlamentares, falam na introdução, depois os depoentes, cada um deles tem uma pequena intervenção, e depois eles recebem perguntas dos diferentes deputados. Hoje havia 4 depoentes,
E vamos agora falar basicamente do que eles disseram. O Chris Pavlovski, que é presidente do Rumble, ele fundamentalmente explicou como o Rumble foi forçado, praticamente se viu forçado a abandonar o Brasil, porque se via pressionado a, sem nenhum embasamento legal, banir participantes daquela rede. O Rumble, né, para quem não sabe, é uma espécie de YouTube que procurava ser mais aberto à liberdade de expressão do que o YouTube. O YouTube, estamos aqui no YouTube, né? Agradecer, então, o YouTube, mas o YouTube tem muita restrição. O que você pode falar, o que não pode falar. O Rumble procurava ter um pouco mais de liberdade. Então, algumas pessoas que perderam suas contas no YouTube foram para o Rumble e, em algum momento, então, a justiça brasileira, né, justiça, modo de expressão, né, a expressão orwelliana, né, a injustiça brasileira chegou e falou: o Rumble tem que tirar essas pessoas, porque eu quero, né? Então o Rumble falou: não, desse jeito não dá, então eu vou sair do Brasil, não vou ficar aqui, né, atendendo esse tipo de norma ilegal e pegando essa pessoa aqui, tirando e botando aquela outra lá, não. Então, basicamente, foi o depoimento explicando o caso do Rumble. Depois, o Michael Shellenberger, que é um jornalista, que é aquele que tem trazido à luz os desmandos que o Twitter, antes do Elon Musk, cometeu, né, inclusive nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, cedendo a pressões de todo tipo, ilegais, seja nos Estados Unidos, seja em outros lugares, para remover pessoas, cancelar, banir pessoas, banir, portanto, a liberdade de expressão, né? O Schellenberger disse que o caso do Brasil é a pior censura que ele já viu, né, num país dito democrático. Nunca viu, né, que parece ser uma democracia, uma censura tão grave, tão profunda quanto aquela no Brasil. Ele falou muito bem, vale muito a pena, né, quero resumir aqui o que ele falou, vale muito a pena ver também, assistir o depoimento do Schellenberger, um jornalista muito articulado. Ele chamou a atenção até por provocação do chairman, do presidente da sessão, para o fato de que ele entrevistou o Lula em 1994, né, e perguntou: se você chegar ao poder, você vai manter a liberdade de expressão ou você vai para um tipo de governo, de tipo Cuba e tal? Não, eu vou manter a liberdade de expressão, vou manter as liberdades, disse o Lula em 1994. E o Schellenberger confessa: ele acreditava no Lula até pouco tempo atrás, agora ele vê que o Lula está envolvido com um projeto de poder censurador. O Schellenberger falou bastante num tema importante, que são os problemas processuais envolvidos nos pedidos aí pedidos não, né, nas ordens de cancelamento e de banimento emanadas do STF. Isso é um aspecto importante, poderia até ter sido mais desenvolvido, mas o fato de que, mesmo à luz da lei brasileira, da Constituição brasileira, isso tudo tem um problema, né? Não existe transparência, não existe devido processo. Isso acho que foi muito, muito importante que ele trouxesse. Ele chamou atenção por algo que eu achei particularmente importante que ele dissesse. Quando ele diz: as ordens vindas do STF, um determinado juiz do STF, são de banimento eterno, né? Não é de retirada de uma postagem ou outra, de um vídeo ou outro, né? São ordens assim, excluir, né, para sempre, sem nenhum prazo de voltar, não é uma suspensão, não é uma punição temporária, é matar aquela pessoa naquele ambiente virtual, né? Isso, assim, claro que a gente já sabe disso, mas quando ele falou, e falou muito bem, me pareceu especialmente chocante, realmente, que isso esteja acontecendo no Brasil, né? Porque não existe nenhum outro elemento de punição eterna, eu acho, no Brasil, né? Prisão, não existe prisão perpétua, existe, né, prisão com todos os tipos de limites e saidinha, e, né, progressão de pena, e cumpre metade da metade, tudo isso. Mas, de toda forma, tem um prazo, né? E essa
punição sem base legal, ela, além disso, é uma punição eterna. Né? Claro, não tem mais. Quer dizer, se o YouTube continuar existindo por 1000 anos essa pessoa vai estar fora do YouTube. O que parece contrariar o espírito da Constituição brasileira, o espírito de qualquer Constituição democrática. E falou muito do uso totalmente não jurídico, né, de expressões e criminalização de elementos que não estão previstos em lei, né, no Brasil. Então, no Brasil estão querendo criminalizar algo extremamente vago, que é desestabilizar o Estado democrático de direito. O que é desestabilizar o Estado democrático de direito? Que atos constituem isso? Isso aí pode caber qualquer coisa. E ele chama atenção para essa manipulação verbal, né, que justamente vai contra a tradição jurídica brasileira, inclusive, de precisão, né, qual é o crime, qual é a pena, qual é o fato, né, o fato jurídico. Né, isso me pareceu muito importante também. Né, e é de alguém que está vivendo, que conhece a fundo o problema do Brasil. Esse problema da invenção de crimes, né, sem passar por uma lei. Então, já tenho visto isso, e a gente lendo agora esses despachos aí que estão vindo à luz por causa do Congresso americano, de como o STF se dirigia às redes para banir as pessoas, a gente está vendo como juridicamente tosco o trabalho feito. Né? É tipo assim, olha, o Estado democrático de direito está sendo destruído, está sendo questionado por essa pessoa, e essa pessoa, portanto, questionou o Estado democrático de direito, e como tal ela é contra a democracia, e quem é contra a democracia não pode ter direito nenhum, então acaba com a conta dela. Isso não é linguagem jurídica, isso não é prática jurídica, isso não é técnica jurídica. Então ele, acho que deu exemplos que vão nesse sentido. Só voltando, Mikhail Pavlovsky, do Rumble, falou algo muito importante também sobre o papel dos Estados Unidos, o papel mundial dos Estados Unidos como, digamos, bastião da liberdade. Ele falou disso também. Ele é canadense, mas me pareceu preocupado com esse ponto fundamental. Que se os Estados Unidos não defender a liberdade, ninguém vai defender e vai acabar a liberdade no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Não que a gente não precise defendê-la também, mas os Estados Unidos é um aliado essencial para a liberdade, como a gente está vendo nessa audiência. O Paulo Figueiredo fez uma extraordinária intervenção, me pareceu, né, uma intervenção completa, assim, arrasadora que ele fez, sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre a falta de fundamentos disso. Então chamou atenção para, olha, aquilo que existe contra mim na justiça brasileira, fiquei sabendo agora. Já sei dos efeitos disso, o passaporte cancelado e tudo, mas a justificação, a base disso, o texto em que isso está embasado, eu fiquei sabendo agora porque o Congresso americano exigiu que o Twitter mandasse os documentos para lá e divulgou esses documentos. Agora é que eu fiquei sabendo. Né? Então, ele, os advogados dele, né, vítimas desses atos do Supremo, não sabiam. Né? Então, sabia que o passaporte dele não pode mais ser usado. Mas não, cadê a sentença, a norma? Isso me pareceu extremamente ilustrativo do que está acontecendo. Mas queria convidar também a Paulo Figueiredo a verem a locução do Paulo Figueiredo inicial, né, que parece que foi marcante, né, alguém que está sendo perseguido, alguém que articulou muito bem em que consiste essa perseguição, e que chamou atenção para o seguinte, o fato de que essa destruição da democracia dentro do Brasil vem junto com uma política externa brasileira hoje de alinhamento com totalitarismos, especificamente China, Rússia, Irã, né, totalitarismos que, portanto, estão aliados a um processo de criação de um totalitarismo no Brasil
né, e que, ao mesmo tempo, ameaçam, obviamente, a democracia americana. Né? E isso acho que é um argumento fundamental, né, justamente na relação de poder. Então, nós não temos apenas, né, meia dúzia de, né, pessoas no Brasil rasgando a Constituição e a liberdade das pessoas. Nós temos, né, todo um aparato de poder, né, que é aquele que a Mary O'Grady descreveu, uma corte aliada de políticos ideológicos e corruptos, e nós temos esse aparato de poder brasileiro, né, apoiado num gigantesco aparato de poder mundial, né, gigantesco aparato de poder de grandes potências mundiais. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!